Olá, amigos. O evangelho de hoje é Marcos 9, de 38 a 50. Convido você a ler esse texto na sua Bíblia, porque o texto que vamos ouvir na liturgia, nas missas desse final de semana, será até o 48. Mas vamos meditar juntos até o fim, até o fim do capítulo, versículo 50. Mas como hoje encontramos nesse evangelho uma série de conselhos que Jesus dá, então vamos retomar de um por um, para ver aonde Jesus quer nos levar, aonde esse evangelho nos convida a ir. A primeira frase de Jesus que nos chama a atenção é uma em que ele diz: "Quem não está contra nós, está a nosso favor." Ora, isso também nos faz lembrar uma outra que Mateus vai usar, em Mateus 12:30, que diz o contrário: "Quem não está comigo, está contra mim." Então veja como as duas frases parecem diferentes, mas no fundo têm uma mesma intenção: revelar o que é que representa estar com Jesus ou não estar com ele. Marcos apresenta uma versão um pouco mais larga, onde ele diz: não é somente quem não está conosco que está contra mim, como Mateus, mas ele amplia ainda mais, dizendo: olha, basta que não seja contra mim, que já está a nosso favor. Portanto, uma tendência a uma tolerância maior com aqueles que estão fora da comunidade, mas que ao mesmo tempo não são contra a comunidade. Então, se não é contra Jesus, é a nosso favor. Então, significa que Marcos nos propõe uma largueza maior de espírito, uma tolerância maior em relação aos outros que não fazem parte da comunidade. E ele aumenta ainda mais essa sua vontade de fazer a comunidade se abrir a essa experiência maior, mais larga, que não aquela da comunidade restrita dos discípulos, que diz: se alguém der um copo de água a vocês por causa de mim, porque vocês são cristãos, porque vocês são meus, eles não ficarão sem recompensa. Isto é, aqueles que não fazem parte da comunidade, mas de alguma maneira colaboram com o trabalho da própria comunidade, não ficará sem a sua recompensa. Isso nos faz muito pensar aqueles que, mesmo sem ser cristãos, colaboram para a construção do reino. Mesmo sem levar em conta aquilo que Jesus disse, está de acordo pela sua vida. Não ficará sem recompensa. Muitas vezes nos perguntamos: mas e os ateus, aqueles que não acreditam em Deus? Afinal, Deus vai fazer o que com eles? Não ficará sem recompensa. Tenhamos isso em nossa mente. Deus não deixará sem recompensa aqueles que agirem fazendo o bem, isto é, agirem pelo Evangelho, mesmo sem sabê-lo. Agirem em favor daquilo que Jesus ensinou, mesmo sem conhecer Jesus. Um copo de água não ficará sem recompensa. Essa expressão de uma tolerância grande em relação aos que estão fora é contrabalançada depois, quando Jesus vai nos falar sobre aquilo que é o comportamento dos que estão dentro. Ora, Jesus depois vai dizer: se você fizer tropeçar um só desses pequenos, fizer escandalizar, a palavra tropeçar e escandalizar é a mesma, uma em grego, outra em português. Isto é, se você fizer um desses pequenos perder a fé, será melhor para você jogar-se no mar com uma pedra amarrada ao pescoço. E ele ainda continua: se a sua mão lhe vier fazer a pecar, se o seu olho fizer você pecar, melhor será perder isso do que perder a sua entrada na vida. É melhor entrar na vida do que ter essas duas coisas. Ora, todas essas duas expressões de Jesus, difíceis, né? Colocar uma pedra no pescoço, jogar-se no mar, cortar a mão, não que ele esteja nos incutindo a matar quem faz o mal, matar quem pecou, cortar, mutilar-se, mas mostrando a gravidade do pecado. O quanto o pecado destrói a vida. Destrói a vida do outro, porque aquele que pecou por minha causa também vai comigo para o caminho da morte, como também destrói em mim a vida. Então o pecado tem uma consequência pessoal e uma consequência social, comunitária. De maneira que a sua gravidade é tão grande que Jesus quis expressar isso, mostrando que seria melhor mutilar-se. Não manda ninguém que se mutile por causa do pecado, mas mostra o quanto o pecado pode, de fato, destruir a própria vida e a vida da comunidade, e convida, portanto, os discípulos a vigiarem contra esse pecado. E ali o texto litúrgico termina. E eu convido a você, então, a ler os dois versículos que vêm em seguida, quando Jesus fala de uma expressão, usa uma expressão enigmática, que diz assim: se o sal, melhor, todos serão temperados no fogo, salgados no fogo.
Ora, é uma expressão, como é que o fogo vai salgar? Mas ali a gente vai encontrar um sentido para aquilo, olhando os textos mais antigos, em que o sal é sinônimo de perseverança e o fogo sinônimo de sofrimento, de provação. Então, ser provado no fogo, isto é, a tua perseverança será provada, sua perseverança será muitas vezes questionada, testada. Por isso que a força do pecado testa a nossa perseverança. E ali, então, que é importante ler os 2 versículos seguintes, porque justamente ao dizer que seremos provados, testados na nossa perseverança, ele nos acrescenta ainda uma palavra final: tende sal e viver em paz com os outros. Ora, se a perseverança na fé é aquilo que o sal representa, ter o sal, ter a perseverança na fé e fazer com que a gente seja capaz de superar a si mesmo, não deixando que o pecado nos domine, isto é, a mão, o olho, os pés, tudo aquilo que nos leva a pecar, né? Os pés são aqueles que nos levam pelos caminhos do mal, as mãos nos fazem pegar o que não nos pertence, os olhos a desejar aquilo que nos destrói. Portanto, tudo aquilo que pode, por isso mesmo, levar os pequenos que veem em nós, aqueles que são cristãos, o pecado também podem levar, ser induzidos a pecar. Tudo isso pode fazer com que o sal da perseverança diminua em nós a sua força e deixe de salgar. Por isso, se tivermos o sal da perseverança na fé, viveremos em paz. Seremos capazes de acolher os diferentes, aqueles que estão fora da comunidade, tolerá-los, amá-los, acolhê-los, sabendo que Deus não os deixará sem recompensa. Seremos capazes de construir uma vida mais fraterna. E é pela fé que isso tudo se constrói. Por isso, tende sal da fé e vivei em paz. Que nosso Senhor nos conceda essa graça nessa semana. Uma boa semana para todos.